gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco das nossas atividades, né? Atividades profissionais, no caso, né? Então, o que são atividades profissionais, né? Nossas, do nosso trabalho, né? Do nosso sustento, enfim. Como que isso será impactado, ou como isso já está sendo, né? Por todo esse processo evolutivo, por todas essas mudanças, né? De percepção, do despertar coletivo e de toda essa mudança vibracional, frequencial do planeta. Então, uma das perguntas que foi feita durante uma mentoria de co-criação de projetos. Então, essa pergunta, várias perguntas foram feitas, mas uma em específico a gente selecionou aqui para servir de pano de fundo, né, que possa auxiliar também outras pessoas em relação às crenças, né? Então, a pergunta eu trabalhei em 5 empresas e tive os mesmos desafios nas 5 empresas. O que não estou entendendo? Né? Então, a pessoa trouxe as dificuldades de chegar a um determinado ponto, ou seja, eu faço as atividades, eu gosto, né? Tenho um certo gosto, não demonstrou um gosto muito grande, mas um certo gosto pelas atividades que eu faço, e aí eu chego num ponto e não avanço. Ou seja, eu concluo as atividades, eu faço, mas dentro da empresa eu não consigo uma promoção, eu não consigo um cargo melhor, eu não consigo ir além daquele limite. Então, chega numa empresa, chega naquele limite, acontece uma situação e a pessoa ou é demitida ou ela não quer ficar. Outra empresa, acontece alguma coisa, a coisa acontece na empresa, né? Ou internamente ela sente alguma coisa e novamente. Isso é uma repetição, então são ciclos repetitivos que a pessoa precisa identificar aonde que ela está repetindo o mesmo padrão energético. Então isso é muito importante, porque o padrão energético, identificar o padrão energético é uma crença limitante é uma ilusão. Gente, essa informação acabou de vir agora aqui. Crença limitante é uma ilusão. Crença negativa é uma ilusão. É como uma ilusão de ótica. Quando a gente olha uma coisa, pensa que é uma coisa, mas quando a gente olha bem, vê que é outra. Não, não é aquilo. Então é assim que funciona, é assim que trabalha essa energia da crença dentro daquele cenário, daquela empresa. Ou seja, ali dentro existem padrões. Padrões de pensamento, padrões de comportamento dos dirigentes, dos donos, daqueles que conceberam aquilo. Né? Então a gente não sabe qual a intenção. Por isso que a gente sempre coloca qual que é a intenção de se criar um negócio. Se ele não estiver, né, embasado nas leis superiores que visam o desenvolvimento daquele ser que está entrando, como peça fundamental da empresa, porque ele está vindo, agregando trazendo a sua energia, suas habilidades, seus conhecimentos, seu tempo, sua vida, se dedicando àquela empresa, se dedicando àquelas pessoas que conceberam aquele negócio, e tem que estar embasado no desenvolvimento daquele ser, ou seja, ele tem que sentir que tem que progredir. Ele não pode entrar ali e ficar no mesmo lugar. Não, eu vou mantê-lo no mesmo lugar. Não. Tem que acontecer o progresso. Tem que acontecer. Então, quando a empresa foi concebida com essa premissa de que todos os seres, todo e qualquer ser humano que entra aqui vai prosperar e progredir, porque a nossa empresa, a nossa missão é essa, é fazer com que eles evoluam, porque aí nós evoluímos juntos, todo mundo evolui, todo mundo prospera. Quando existe esse movimento, é o movimento ascensional. Então, se os dirigentes, os donos, estão imbuídos dessa energia superior, porque eles estão evoluindo e por isso eles criaram esse negócio, vamos chamar assim, né? Eles criaram por quê? Porque eles querem transferir conhecimento, eles querem que mais pessoas aprendam, eles querem ensinar mais, eles querem aprender mais. Então é um movimento
que tem que acontecer. Então não vai ter ninguém estagnado. Não vai ter uma pessoa que vai ficar fazendo a mesma atividade, batendo o mesmo carimbo durante anos. Porque o fluxo deles, nos donos, não permite estagnação. Então ele vai perceber, vai falar, não, agora essa pessoa pode ir mais para frente, ele vai colocar mais oportunidades para a pessoa, ele vai trazer essa pessoa cada vez mais para se desenvolver. Então, nessa pergunta existe um viés, né? O viés que é a repetição de chegar num ponto e aquilo não vingar. É como que a pessoa fala, não, agora será que vai acontecer, né, a tal promoção? Aí não acontece. Será que eu devo falar isso? Será que eu devo? Então, quando você está naquele impasse, significa que não existe uma energia disponível para o salto quântico dentro da empresa. Ou seja, eu entrei como consultora júnior, saí, mas eu saí como gerente sênior. Então, eu fiz uma certa carreira, vamos chamar assim, né? Eu fiz um movimento que eu fui crescendo. Por quê? Porque existiam energias dentro de mim, em primeiro lugar. Então, essa pessoa, ela tem que ter uma energia dentro dela, em que ela tem que estar imbuída do processo de crescimento. Por quê? Porque a gente não pode dizer é culpa da empresa, é culpa da pessoa, não tem culpados. Existe uma energia que pode ser de autossabotagem, junto com uma energia da própria empresa que não permite, não tem a alavanca de crescimento, né? Não tem o impulso de crescimento. É uma empresa que quer rotular o ser, né? Pendurar o crachá, fazer ele pendurar aquele crachá com um cargo que parece eternamente o mesmo, com uma cara igual e com um padrão energético de comportamento de atividades sempre iguais. Então ele vai se desmotivando, porque ele começa a fazer aquilo. Quando ele começa é novo, né? Então vai bem e tal. Passou, dependendo da velocidade de aprendizado do ser, passou um ano e ele já aprendeu tudo. Aí não tem mais nada para aprender com aquilo que ele faz. Então ele começa a entrar num processo de desmotivação. E se a empresa não tem esse movimento evolutivo, porque no movimento evolutivo não tem parada, vai proporcionar para o ser outras atividades, outras habilidades, vai participar de outros cursos, vai fazer outras coisas onde vai preencher o ser de criatividade, de motivação, de curiosidade, de tudo. Então essas energias, elas contribuem para mudar a percepção dos negócios, a percepção das empresas, a percepção de todos os seres que estejam em alinhamento com essas energias, porque ninguém pode obrigar ninguém a nada, né? Então pode chegar uma pessoa altamente, né? Ela entra na empresa e fala agora ela vai querer impor tudo aquilo que ela acredita, não existe, porque aí o dono vai falar assim, não, aqui você vai até aqui, daqui para cá não pode. Então cabe a nós tomarmos a decisão de percebermos se aquele ambiente é para nós ou não. Então, se a gente sente-se ali, saiu, precisa entender, precisa aprender para não ir para outro lugar e repetir. Por quê? Porque quando está repetindo em vários lugares, está a energia que a pessoa não resolveu na primeira situação está indo para o segundo, ela vai aumentando. Então, a crença vai se consolidando e vai se tornando um empecilho. Aí vai para a terceira, para a quarta e para a quinta. Aquilo está como que ela não pode transcender aquele obstáculo. Mas isso está sendo criado pela mente dela. Então, quando isso já se torna uma coisa repetitiva e que desgastada, dentro desse cenário, que ela está justamente nesse movimento agora, e percebeu algumas coisas. Então, dentro desse cenário, com essa nova energia do planeta, com essas novas frequências, isso tende a trazer clareza para todos nós. Clareza. Então, pensando, né, justamente em atividades profissionais, é um momento de a gente aproveitar e se questionar, independente de a gente estar em determinada empresa, se a gente trabalha por conta própria, se a gente, independente de qualquer coisa que a gente faça, né, aquilo que a gente faz,
independente do lugar, se aquilo está em conformidade com o nosso ser interno e com a Terra. Por quê? Porque nós, a nova Terra, a gente não vai trabalhar para nós mesmos. Ou seja, não é só para o nosso sustento, é também, né? Mas eles têm que estar em conformidade com o todo. Ou seja, eu tenho que estar colaborando, aquilo que eu faço beneficia a mim e aos outros. Então, aquilo que eu faço, eu tenho que me perguntar, aquilo está me trazendo, eu estou aprendendo? Estou aprendendo nessa empresa? A primeira pergunta. Aí você precisa escutar, não a resposta da mente, né? Porque a mente vai falar assim, não, fica aí, porque melhor, é mais perto de casa, alguma coisa assim, né? Então você fala, isso está me trazendo aquilo que a minha alma necessita? Está trazendo? Então a resposta vai vir. Quando a resposta vem, aí a gente vai perceber se está caminhando na direção correta ou não. E não temos que temer de romper se não é aquilo. Porque esse é o direcionamento do eu superior. Então o eu superior colocou num lugar, fez o segundo, o terceiro, o quarto. O ser não está percebendo o padrão repetitivo. Então quando ela rompe isso, com uma energia superior, com uma energia da nova Terra, ela naturalmente vai romper. Se o ser não fizer, o ego, né, a personalidade for muito difícil, a própria energia planetária vai fazer. Não tem jeito. Por quê? Porque a energia precisa da essência do ser, é uma, que precisa estar equalizada com uma atividade compatível com a alma que fica feliz. Tem que ter entusiasmo, gente. A gente não pode, tem que ter alegria. Não, a gente não pode, não é que não pode, mas é que não faz sentido a gente trabalhar num lugar onde a gente se sente mal. É a nossa alma dizendo, não é aqui. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente está acreditando num velho mundo que diz que a gente precisa. O trabalho é sofrimento, o trabalho não sei o quê. Como? Se lá que nós aprendemos um monte de coisa, que lá que a gente tira o sustento, lá que a gente interage com as pessoas, é lá que a gente vive. A gente está vivendo ao mesmo tempo. Então não é que eu vou trabalhar, saio da minha vida, né? Não, você está indo com a sua vida lá. É a sua vida que você está dedicando aqui. Então a chamada, né, desses processos e atividades profissionais é a gente ficar muito atento nesse momento. Por quê? Porque tem muitas empresas, indústrias principalmente, que vão passar aí por grandes mudanças, né? Então, indústrias, petróleo, indústria bélica, né? Indústrias, né? Essas indústrias nocivas, farmacêutica, alimentícia, química. Então, tem várias indústrias poluentes e que produzem produtos e serviços que são danosos ao meio ambiente e a nós, né? Prejudicam os seres humanos, né? Elas não estão em conformidade com a lei superior. Então, se a gente está dentro de uma dessas, né? Usinas, temos que estar muito atentos, porque nós estamos servindo a quem? Então, se estamos num processo evolutivo, nós imediatamente seremos questionados. Porque se eu estou dentro de um processo evolutivo e vou trabalhar na indústria do petróleo, né, como assim? Eu vou trabalhar numa indústria farmacêutica? Né? Então, a gente já tem, né, todos nós, a consciência do que essas indústrias produziram e produzem para prejudicar os seres humanos. Então, a gente tem que revisar isso e aproveitar esse momento com essas frequências, com essas energias, com todas essas consciências superiores que estão lá sinalizando para a gente. E a gente aproveitar o momento para entrar num local que faça sentido para a gente, ou desenvolver uma atividade que faz sentido
e está em alinhamento com o nosso eu interno, com o nosso eu superior, com a nossa alma. Então aí não tem como não funcionar, porque você está sendo o que você faz. O que você faz e quem você é a mesma coisa. Então é isso que a gente tem que unir. Quem eu sou, eu não posso chegar numa empresa e a pessoa fala, não, agora você tem que fazer assim. Agora você vai ter que demitir 5 pessoas. Eu ponho você lá para você fazer esse papel. Como assim? Né? Então a gente tem que ter esse alinhamento que é energético. O que é esse alinhamento energético? É a ética, a moral, os valores, nossa integridade estão dentro dessa energia. Ou seja, eu não posso fazer uma coisa que está ressoando contra o meu ser interno, contra a minha alma. Não posso. Então, muitas vezes, não podemos, a gente simplesmente se retira daquele local e dá tudo certo. Lembra? Fecha uma porta, outra vai abrir, que está em alinhamento com a frequência, com a consciência, com as leis superiores e que vai agregar a nova Terra. Então, esse ser passa a ser, né, um instrumento maior, que pode ser utilizado, entre aspas, pelas hierarquias superiores para um trabalho mais amplo. Então, se coloque disponível para trabalhos mais amplos, trabalhos mais efetivos, trabalhos que vão exigir, obviamente, de nós mais conhecimento, mais disciplina, mais habilidade, mais compromisso, mas ao mesmo tempo vai nos trazer muito mais alegria, muito mais felicidade, porque está em alinhamento com quem somos. Então, o compromisso não é com aquela empresa ou com o dono daquela. O compromisso é com nós mesmos. Então, se eu estou comprometida comigo mesmo e o meu eu superior me leva para trabalhar numa determinada empresa que está em alinhamento com a missão, a mesma missão, ou seja, leis superiores, que é uma empresa que trabalha ajudando, né, o planeta a se regenerar, que tem atividades totalmente integradas, as pessoas são desenvolvidas, são unidas, tudo isso vai funcionar. Então, um ser que entra lá pode se tornar um líder, ele vai ter um caminho fluido e não mais um caminho de ilusão. Porque o caminho de ilusão é a gente entrar numa empresa e falar, nossa, né? Então, aparentemente aquilo te dá muitas coisas, né? Porque normalmente é por aí que a crença negativa entra. Então, essas empresas, elas trabalham com a crença negativa. Então, elas te empurram um monte de coisas. Olha, você ganha isso, ganha aquilo, ganha aquele outro. Você tem, olha, tem creche para os teus filhos, tem aquilo, não sei o que lá. E vai colocando e te empurrando um monte de coisa. E aí, cria em você a ilusão de que você está recebendo. Mas você não está recebendo. Você está se vendendo. É duro, gente, mas é. Então, a gente precisa ver aonde que o alinhamento da energia superior vai te mostrar, porque vai te mostrar. Então, a lei superior, a mente superior, vai perceber, peraí, né? Que estranho, né? Essa empresa tem um monte de benefícios, tem não sei o quê, mas eu não consigo aprender. Né? Então, se você não aprende algo, se aquilo você não está evoluindo, ou seja, não está expandindo, aquilo não está te trazendo uma nova perspectiva, uma nova possibilidade, é uma crença, é uma ilusão. Então está sendo criada uma ilusão na sua mente, mas você não vai chegar no salto quântico, não vai em linhas do tempo, não vai, você vai continuar na mesma linha do tempo, vestindo um crachá diferente, carregando um monte de cestinha de falsas ilusões e coisinhas, né, de férias, não sei o quê. Mas o centro, o seu centro está sendo nutrido. Você chega lá, uau, você tem pessoas com quem você pode compartilhar experiências, e aí vocês criam projetos que agregam para a vida das pessoas, ou estamos num mecanismo, né? Num mecanismo meramente repetitivo, ilusório de trabalhar na fachada das pessoas. O que é trabalhar na fachada, né? Então, essa sensação eu tinha muito, questionava demais, porque sempre trabalhei com gestão de projetos.
E aí eu queria aprofundar o projeto, falava, não, não, só vai até aqui. E eu ficava assim, né? Porque eu falava, como não? Por que a gente não pode? Ter mais pessoas do outro lado, por que a gente não chama aquelas pessoas também? Elas vão participar e a gente vai. Não, porque elas são de outra área, né? Então vocês estavam isso, outra área. Como outra área? A empresa é uma coisa só, não tem outra área. Então, até eu entender que existiam mecanismos, né, dentro da empresa que separavam, fragmentavam as áreas. E eu tentava sempre integrar, entendendo que a gente trabalhou justamente com a energia da integração do ser com a sua essência. Para quê? Para que ele seja uma coisa integrada à sua fisicalidade, a sua mente física esteja integrada com a mente superior. Então ele não fique quebrando as coisas em pedaços e iludido ou concorrendo com outra área internamente, que era o que normalmente acontecia. Porque se eu separo as áreas, como eu vou fazer elas se comunicarem? Eu quebrei a comunicação, né? Então, meu foco era sempre, não, mas como é que eu vou me comunicar com outra área? Estamos cortando a comunicação com a área. Então, as atividades, todo o processo de integração do nosso ser interno, vai perceber, vai refletir no mundo externo a necessidade de atuar em locais integrados. Então, se eu entro numa empresa e já sinto, né, o cheiro da competição interna, eu já saio pela outra porta. Por quê? Porque não pode existir competição interna. Não existe. Então, a nova Terra não existe, não existe. Porque todos os seres estão unidos, colaborando, porque é a energia da frequência, a quinta dimensão, não existe competição. Existe colaboração. Então, eu faço uma parte, porque eu tenho mais habilidades ou competências, mais conhecimento naquela área. Sim, cada um tem. Mas o outro tem conhecimentos em outra área, que vão se unir à da minha, e aí a gente vai ampliar esse conhecimento. Aí vem outro com outro conhecimento, e assim. Então, esse momento vai acontecer em muitas empresas, estão acontecendo, não muitas, né, mas algumas já têm exemplos, que estão unindo as ciências. Então, todas aquelas ciências separadas, né, tudo que a gente acha que precisa separar para entender, não precisa separar para entender. Por quê? Porque se a gente separar para entender, a que horas nós vamos unir, né? Então, é a união das ciências que traz o entendimento. Porque aí você conecta, é como um quebra-cabeça. Eu tenho uma caixa com 300 peças de um quebra-cabeça. Aí eu pego as 300 peças, jogo em cima da mesa e falo, ó, tá aí, as ciências estão aí. Faça o que você puder. Você vai ter que fazer o quê? Você tem que montar o quebra-cabeça para ver qual é a imagem que aparece. Você não sabe nem o tema. Qual é o tema desse quebra-cabeça? Não, não tem a caixa, só tem as peças. Você não tem nenhuma referência, só tem micropeças, 300, e jogam em cima de você e falam, agora entenda como é que funciona a realidade, o universo, frequências, leis superiores, se vira. Então é mais ou menos isso que acontece com as pessoas dentro das empresas. Muitas vezes não tem orientação, não tem boas lideranças, tem somente os seres visando lucro, resultado, matança. Você se mata 12 horas e vê o que você consegue, com aquela caixa cheia de peças jogadas. Ou melhor, sem a caixa, só as peças. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que montar para ver o que aparece. Só que quanto tempo a gente vai demorar para montar o quebra-cabeça de 300 peças? Se não tivermos habilidade. Porque algumas pessoas podem montar aquele quebra-cabeça rapidamente, porque elas têm a habilidade de perceber o tamanho das peças e conectá-las. Outras não. Outras vão ficar milhares de horas, de dias, semanas, até meses, para conseguir encaixar tudo aquilo. O que simbolicamente significa isso, né? A gente, dentro de uma empresa, é a gente gastando energia com uma coisa que você não sabe qual é o resultado. O que eu estou fazendo aqui? Não sei, você vai montar esse quebra-cabeça para saber o que você vai fazer aqui. Então, esse é o ponto. Se a gente não fizer o nosso trabalho interno, a gente corre o risco de entrar numa empresa e ficar emendando
situações dentro da empresa, que é o chamado apagar incêndio. Vai, resolve, tem um problema na área e tal. Não, tem que ser você. Vai você lá. Vai, a pessoa vai. Não, tem que ser você, porque você se comunica bem, vai você. Aí a pessoa vai lá resolver o outro. E ela não está fazendo o trabalho dela interno. Porque se ela estivesse, ela não iria apagar incêndio de nada nem de ninguém. Ela nem estaria nessa empresa. Porque não vai estar numa empresa que apaga incêndio. Não vai estar numa empresa que está separando as áreas. Não vai aceitar uma proposta de trabalho que você recebe um quebra-cabeça todo desmantelado e para se virar. Porque isso não é orientação superior. Então a gente percebe a bagunça de um local, ou seja, se vale a pena trabalhar naquela empresa, por esses elementos. Né? Então, tem várias coisas que sinalizam se vale a pena ou não. E a principal delas é a integridade e os valores da empresa. A missão, como que os donos se posicionam diante de você. Não é simplesmente a pessoa chegar, né? Essa pessoa falando, não, as entrevistas foram muito boas. Sim, mas é lá que a gente também vai perceber se o que é ser tão boa, né? Porque a gente pode estar vestindo a máscara da ilusão ou a máscara da necessidade. Não, tem que ser aquela, não sei o quê. E o eu superior está falando, não, olha, do outro lado da rua, tá vendo aquela? Aí você fala, mas aquela é menor, parece uma coisa, não, aquilo ali não é, porque você está indo pela aparência. Aí você fala, mas aquela, ele fala, não, lá é lá. E a gente não vê porque a gente teima naquela que aparentemente é bonitinha, etc. e tal. Então a gente tem que sair dessa visão e essas energias, a nova Terra, nos ajuda a sair dessa visão limitada, que é a visão da mente física. A mente física não sabe. Ela não sabe da sua capacidade. Não sabe, porque a mente física é sempre baseada na experiência passada, sempre na memória do que já fez. Então eu falo, eu trabalhei numa empresa assim, foi bom. Aí se eu trago essa memória agora e trago essa vibração e não tenho a consciência trabalhada da linha do tempo e da atividade em que estou, eu vou cair numa empresa como eu trabalhei. E o que eu vou evoluir daquilo que eu já fiz 50 vezes? Vou fazer mais uma, 51 vezes. A mesma coisa. Então eu entro de novo no mesmo nível de consciência, na mesma linha do tempo. E a nova Terra está trazendo um monte de possibilidades. E eu não estou vendo que eu estou lá naquela mesma linha do tempo. Então, essa questão, né, da pessoa ficar repetindo, é uma redundância e tem muitas e muitas empresas, muitas, nessa mesma faixa de frequência, que mantém a pessoa até um certo ponto e depois chama o próximo. É mais ou menos assim. E aí, quanto de energia essa pessoa gastou, quanto de tempo ela gastou e não progrediu. Então, isso é uma coisa de velho mundo, gente, porque não existe. Você está se dedicando, tem que ter progresso. Tem que progredir. Tem que progredir. Gente. Não existe isso. Isso é uma coisa de velha energia, de velho mundo, de escravidão. Uma pessoa ficar num local fazendo uma atividade e ela não é questão de ela ser reconhecida, aplaudida, não é isso. Mas de ela ser abraçada com carinho para novas coisas o tempo todo. Ou seja, é o reconhecimento que ela se dá, né? Evidentemente que é um reflexo da empresa, mas muitas vezes esses lugares eles são programados para mesmo pessoas que querem crescer não conseguir. Mesmo pessoas que têm uma capacidade criativa, que têm iniciativa, que têm proatividade, tudo, elas também são chicoteadas. Por quê? Porque é um padrão. Essas empresas não servem, não fazem parte da nova Terra, não faz parte. Porque o alinhamento energético, a consciência, vai perceber, a consciência do ser, né, a alma do ser, vai falar, não, como assim? Eu vou todo dia trabalhar uma coisa dessa? Não, não e não.
Então, quando você fecha isso, você vai abrir as possibilidades das empresas da nova terra, das formas de trabalhar na nova terra. Não necessariamente empresas, não necessariamente precisa ser uma organização, né, que tenha X funcionários, que não sei o quê. Não é isso. As organizações da nova terra, elas vão se formar por frequência. Então, nós aqui, existem atividades que estão sendo organizadas por frequência. Então, os seres que estão se aproximando é porque compartilhamos conhecimentos. Então, isso leva para, por exemplo, a concepção de atividades em conjunto. Chamamos de negócio? Pode ser, mas é mais do que isso, porque a gente não está fazendo, a gente não está se unindo porque a gente quer somente resultados físicos. A gente está se unindo porque o que nós fazemos está atendendo ao todo. E essa é a grande mudança, porque tem que atender ao planeta. Os projetos, nós trabalhamos, por exemplo, na área de alimentos. Os alimentos têm que estar em conformidade com a nova terra. Não, agrotóxico não faz sentido. Não, vamos produzir, vamos destruir o solo para produzir esses alimentos. Não. Então, tudo vai passar por esse alinhamento. E esse alinhamento tem que estar, em primeiro lugar, em conformidade com nós mesmos. Então, quando a gente começa a se alinhar, a gente vai ver que tem empresas que a gente nem pensaria mais em atuar. Por quê? Porque nós não podemos dar a nossa energia, o nosso conhecimento para algo que não faz sentido. Por quê? Porque estamos dando pérolas aos porcos. Né? Então, esse é o grande chamado, né? Como ensinou Jesus. Ele não podia falar certas coisas, ou falava, e ele não podia obrigar que as pessoas entendessem. Então, ele não pode obrigar, ele está levando as pérolas. Né? Não podia obrigar que elas entendessem. Mas ele não ia levar as suas pérolas para aqueles que estão de costas para Deus, né? Que estão de costas para a vida superior, que estão de costas para a evolução da própria existência. Por quê? Porque ele estaria desperdiçando a sua missão. Então, o grande chamado é, né, justamente a gente ficar atento para tudo aquilo que a gente está sentindo nesse momento. Se estamos numa atividade, né, o caso aqui é atividade profissional, e ela não está trazendo satisfação, temos que rever, porque tem que trazer. A gente tem que fazer o que a gente gosta. Então, o grande chamado da nova terra é a gente se alinhar e fazer o que a gente gosta, que a gente se sente feliz, que a gente se sente entusiasmado, que a gente vai fazer aquilo e a gente vai fazer, a gente não percebe nem o tempo passar. Quando você vê, nossa, meu Deus, e você não se cansou. Então, a grande percepção do que a gente gosta é aquilo, onde que está o nosso propósito? Naquilo que traz entusiasmo, que traz alegria de fazer. Então, eu faço aquilo, acabou. Eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Entre aspas. Por quê? Porque eu não estou me desgastando, porque eu gosto de fazer. Não estou entediada, porque eu gosto de fazer. Não, a criatividade não fica bloqueada, porque eu gosto de fazer aquilo. E o ambiente permite que eu faça. Não tem nada obstaculizando. Não tem ninguém dizendo, não, a metodologia, não, você não pode escrever assim, você não pode falar, sabe? Você não pode. Quando tem esses não, senão, todo esse monte de coisas, não é pra gente. Por quê? Porque a nova terra prioriza o ser. O ser. E não um padrão de personalidade, de comportamento que a empresa exige, mas o ser humano. Então, o ser humano vai ter espaço para ser humano. Então, a empresa não pode mais tratá-lo como número ou como um funcionário. Né? O meu funcionário é muito bom. Como pode uma coisa dessas, né? As pessoas se referem, né? O dono da empresa fala, a minha empresa tem 300 funcionários. Até dói, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, são seres humanos, né? Eles são deuses.
Vós sois deuses. Eu vou falar, tem 300 funcionários, né? Então, tem palavras, vibrações que até dói o ouvido. Por quê? Porque é como se estivesse considerando, né, quem são aquelas pessoas. Ah, são pessoas. São seres humanos, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade e essa consideração de perceber como que a empresa está nos tratando. Então, essa pessoa, ela percebeu como ela estava se tratando, né? Então, ela não estava se tratando à altura, né, dela mesma. E não é ego, gente, é o amor próprio. Ou seja, eu não posso estar numa empresa que o dono está falando com desdém. Não, porque ele está falando com desdém, ele está falando contra quem? Então, imediatamente, você tem que se conectar ao eu superior, porque ele está te desrespeitando, né? Ele está desrespeitando a sua integridade, ele está desrespeitando a espiritualidade. Ele está atacando a espiritualidade quando ele não respeita a sua capacidade criativa, a sua capacidade de percepção, a sua capacidade de trazer ideias. Então, quando isso é podado, isso é algo muito interno, que pode, inclusive, prejudicar uma pessoa. Muitas pessoas traumatizadas em empresas por conta desses comportamentos, né? Então, a pessoa acaba tendo uma série de problemas porque ela não percebe que muitas vezes está acontecendo esses assédios, essas situações, e se deixa levar por isso, porque a questão da necessidade começa a falar mais alto. Na Nova Terra não tem isso. Então, a chamada dos grandes mestres foi que a nova terra, né, ou seja, herdar a nova terra, significa que nós estamos em alinhamento absoluto com os nossos valores, com a nossa integridade, com o nosso amor próprio, e automaticamente quando isso se integra, estamos integrados às leis superiores. Então, quem que vai amparar esse ser? A lei superior. Então, a lei superior tira essa pessoa desse local. Não é para ela ficar sofrendo lá, chorando, é porque está abrindo uma nova oportunidade para ela. E isso já está acontecendo. Então, a pessoa tem que fazer esse movimento. Se soltar dessa crença negativa que ela é uma ilusão. Então, quando você se solta daquilo, você libera a energia daquilo, e é a nova energia, que é a energia do novo, de você entrar na empresa, de você fluir, não é de você ficar como robô, como máquina, de você poder fluir, expor as suas ideias, se desenvolver, participar, se unir às pessoas. Então, esse eu superior vai levar essa pessoa para um outro nível. E nesse outro nível, quando ela entra no outro nível de consciência de si mesma, ela vai encontrar uma empresa que também está, ou uma atividade que quer que seja, que está no mesmo nível de consciência. Então aí funciona, aí flui, aí acontece, porque não tem nada no meio. A gente tem que entender que não tem nada entre nós e Deus, entre nós e o eu superior. O que tem são essas crenças, essas achadas, essas ilusões que muitas vezes deixam a nossa mente confusa. Então a pessoa falou, mas eu vou tentar, agora eu vou para outra empresa e tal, mas não fez a faxina. Tá aquela história, a pessoa, quando a gente passa uma situação, temos que fazer essa limpeza vibracional. Então percebemos o que a gente não aprendeu ali, o que a gente aprendeu não vai repetir. Aí a gente mudou a vibração. Senão a gente passa e vai em outra que tem a mesma coisa. E quem criou? Os nós mesmos, né? Então, o eu superior muitas vezes está sinalizando, mas a nossa urgência não está esperando. Então, tem um fator muito importante nesse movimento quando a gente sai de uma coisa que não é. É o tempo que aquilo precisa para a energia trabalhar a mudança vibracional, que é o nosso entendimento. Quando acontece a mudança vibracional interna, você se dá a oportunidade de absorver o que aconteceu e transmutar o que aconteceu,
aí você está liberado daquela energia daquele local. Ela nem te atinge mais. E aí você está aberto a uma nova possibilidade totalmente diferente daquela. Porque houve um aprendizado interno. O nosso erro é muitas vezes sair de um lugar e já imediatamente querer entrar em outro. E aí não deu o tempo suficiente. A energia não fez o trabalho. A gente não compreendeu, não tomou consciência, a gente continua que nem boneco, indo para outra coisa achando que está fazendo melhor. Então o movimento da energia é lento. Ele é lento. Ele começa a ser mais rápido quando a gente entra num processo evolutivo e assume. Mas mesmo assim, existe uma mente, existe uma consciência coletiva. Esse é o achar. Existe uma consciência coletiva. Então tem gente segurando a corda do outro lado. Então a gente tem que ter paciência para que essa pessoa saiu daquela empresa, ainda ficou, ela saiu fisicamente, mas energeticamente parte dela ainda está lá. Porque a mente dela ainda lembra daquilo, fala daquilo, reclama daquilo. Então parte dela ainda não saiu. Então a gente tem que entender que a gente tem que sair de uma situação por completo. Aí nós abrimos o espaço para o novo. E quem nos ajuda nesses movimentos é o nosso eu superior, que está lá de cima, do alto da montanha, que vê toda a cena, que sabe, ó, tá vendo, ela tá chegando naquele ponto, meu Deus, agora vai para o outro, vamos ver quanto tempo vai demorar, vamos ajudar. Então tudo isso é sempre ajudar. Então a gente não pode ficar atrapalhando com a nossa mente. Porque se a gente continua olhando para trás, já não saiu de lá. Fecha a porta. Acabou. Vai para lá, vai para frente. Então quando a gente faz esses movimentos e a gente percebe que ainda tem alguma energia que não é, pede, né? A gente tem que se internalizar, meditar. A meditação é fundamental aí. Porque a meditação limpa a vibração, organiza a energia para uma nova oportunidade. Então aí a gente vai com outro ímpeto, com outra frequência, com outro entusiasmo, com outra vibração, mais alinhada com o nosso eu superior. E a nova Terra é isso, é a gente estar o tempo todo estando unidos a quem somos e não gastarmos mais tempo em empresas que não colaboram para o bem comum, que não colaboram para a evolução humana, que não colaboram para a regeneração da Terra. Então, toda e qualquer atividade na nova Terra, ela vai colaborar para a regeneração. Então, seja desenvolvimento humano, seja a natureza, seja para o reino vegetal, seja para o reino animal, seja o que for, vai sempre estar ajudando para trazer novas tecnologias, novos conhecimentos, novos comportamentos, nova visão de mundo, mais integrada, mais unida, mais feliz e mais simples. Porque não vamos precisar de empresas burocráticas. Burocracia é entropia. A burocracia, o objetivo dela é levar a pessoa à entropia. Fala, olha, você precisa de 50 passos para fazer isso. Pronto. Já te causou toda uma confusão mental. Não, peraí, esse aqui não era o segundo? Não, agora esse aqui é o quarto, esse é o quinto, sexto passo. E você está lá, naquela confusão toda, numa empresa integrada, você apertou o botão, aquilo já foi. Tem um robô que faz a atividade operacional. Você vai fazer atividades criativas. Então, você vai trabalhar a expansão de consciência, a expansão da sua mente, a expansão do seu mundo para trazer novas possibilidades, novas tecnologias, novos avanços. Tem que avançar. Não tem tempo para burocracia. Não, são 50 formulários. Não, obrigado. Obrigado. Pelo amor de Deus, são 50 formulários. Então, essas coisas, elas foram feitas na velha Terra para gerar a entropia, para gerar a confusão mental, para gerar a baixa densidade, para gerar a engrenagem que não tem óleo, que não funciona. E aí vai separando os seres, porque aí um fala, não, eu vou ser responsável por esses 3 formulários, o outro pelos 5. Tá, e aí, como é que eu junto tudo isso? Um dia vai ter um sistema. Agora
Ah, o sistema caiu, ah, não sei o que lá. E as pessoas ficam nessa confusão e não existe resultado. Mas que resultado? Que é a nossa frustração, nosso gasto de energia com coisa inútil. Então, as atividades em si, elas precisam trazer avanço, avanço interno nosso. Ou seja, se eu estou escrevendo algo, eu sou responsável por escrever determinadas informações, aquilo tem que ser algo que ela está aprendendo. Não é algo que ela vai copiar de alguém. Não, tem que nascer dela, tem que sair dela. Porque ela está exercendo a sua função no mundo, que é levar sua mensagem, que é usar sua criatividade, etc. Porque isso vai ser solicitado na nova Terra. A nossa alma precisa se expressar. Como ela vai se expressar não tem um padrão, não tem uma definição, não tem um conceito, porque a expressão da alma não é conceitual, é subjetivo. Então cada um vai se conectar àquilo que já gosta de fazer e vai poder fazer aquilo de uma maneira muito mais fluida, porque a energia da nova Terra permite. Então muitas pessoas, aconteceu pessoas que tinham hobbies, né? Chamavam de hobbies, e se tornou a sua atividade principal, porque não era um hobby, era um dom, mas que estava sendo colocado de lado. Então a pessoa ia fazer um trabalho horroroso que não gostava e deixava, e depois fim de semana tinha o hobby e ficava feliz. Então pronto, então esse é o hobby, essa é a sua atividade, porque é essa que te faz feliz. E aí mudou tudo. Por quê? Porque é isso que tem que acontecer. A gente fazer o que gosta é a nossa alma dizendo segue, é por aí. Não podemos fazer uma coisa por fazer, porque estamos gastando tempo e energia à toa. Então não existe na nova Terra a gente servir a dois senhores, né? A velha história, quem que você está servindo, né? Não existe, a gente vai servir ao todo, servir ao planeta. Para isso a gente vai estar conectados a nós mesmos. Então nós vamos descobrindo mais de nós, o reflexo tem que acontecer. Então as oportunidades elas vão estar mais alinhadas com quem somos. Então não podemos acreditar mais, que é a crença negativa no velho mundo, que a gente precisa de sofrimento, que a gente precisa ficar sofrendo, que a gente precisa ficar estressado. A gente que acha bonito isso. Como é que pode, gente, né? Eu falo, nossa, eu trabalho tanto, eu me mato de trabalhar. E fala com a boca cheia. Mas vocês estão matando quem? Assim mesmo. Então isso, gente, isso é uma deturpação do velho mundo que colocou o fazer na frente do ser. Só que a nova Terra não é o fazer o mais importante, é o ser. A percepção é mais importante que a expressão. Então, quanto eu vou expressar da minha alma, é o que o eu superior vai me conduzir para fazer. Mas aquilo que eu sou é o que me leva para o caminho ascensional. É aquilo que vai contar, entre aspas, contar para o processo evolutivo de cada um. Então, vamos ficar atentos e vamos aproveitar esse momento, né, para separar também o joio do trigo, entre aspas, né, das atividades que não correspondem mais à nossa consciência, porque todos nós já evoluímos muito mais do que as atividades que fazemos. Todos nós. Todos nós. Tem pessoas então, que estão em atividades e você fala, mas o que você está fazendo aí ainda, né? Porque todos nós já evoluímos muito mais, mas muitas vezes ainda o reflexo fora não apareceu ainda aquilo que é mais coerente ou condizente. E tudo bem, a gente só tem que ter paciência, mas a gente tem que ir limpando isso, essas vibrações velhas, para dar espaço, porque tem muitas e muitas oportunidades na nova Terra gigantescas que não vai ter ninguém para fazer. Não tem gente para fazer. Né? Então, por quê? Porque precisa de gente preparada, precisa de gente disponível, precisa de gente que abraça as causas, que se comprometa, que vá até o fim nas coisas, né? Que não se deixa bater por acreditar que
como é que eu vou fazer, né? Então a gente tem que entender que a sustentação, o suprimento é infinito, o suprimento é divino e nunca vai nos abandonar. Então o suprimento espiritual, o eu superior, é o guia, o grande guia. E ele pode ter para cada um de nós um projeto muito melhor e muito maior do que aquilo que a gente está fazendo lá. Só que a gente tem que ter esse desprendimento de soltar o velho e permitir o novo. Gratidão.